E foi aí que eu entendi que existia um padrão entre as minhas alunas que avançavam no inglês mais rápido do que outras. Depois de 10 anos ensinando adultos a falar inglês, eu percebi um comportamento e também estratégias que as minhas alunas que mais evoluem usam. E eu percebi que era comum a todas elas, ainda que de forma muito sutil. E esses padrões estão muito mais relacionados a atitudes e formas de pensamento do que dicas como, insira inglês no dia a dia. É realmente a forma como elas agem diante do inglês. E eu vou te contar algumas delas. A primeira é que todas elas praticam antes de se sentirem prontas. Elas tentam usar o que elas sabem do inglês, por mais que elas ainda não saibam tudo. Então elas se arriscam. Se elas não sabem uma palavra no meio da frase, elas colocam em português para aprender, mas elas não deixam de tentar, elas não têm medo de errar. O segundo comportamento é que elas entendem a importância de colocar em prática o que elas aprenderam. Como assim? Quando elas aprendem uma palavra nova, comigo, ao vivo, elas já tentam implementar aquela palavra na próxima fala, na próxima comunicação que elas vão ter. Então, assim que elas aprendem algo, elas já colocam em prática para relembrar. Outro ponto é que nenhuma delas chegou até mim querendo um milagre de fluência em 3 meses, e foi exatamente isso que fez com que elas se comunicassem mais rápido. Ao focar em comunicação e não em fluência rápida e milagre, elas entenderam o que realmente importava, que é a prática, a conversação. E isso fez com que elas evoluíssem de uma forma mais rápida. Todas elas também entenderam que direção é mais importante do que velocidade. Então elas não estudam por horas, até porque minhas alunas são adultas, trabalham, estudam. Então elas estudam um pouco, só que com constância. Elas não pararam, elas não desistiram no meio do processo. Isso fez toda a diferença para que elas acumulassem conhecimento, ou seja, que elas continuassem evoluindo. Por fim, e essa é a atitude que eu acho mais difícil de se ter quando você está aprendendo um novo idioma, é não brigar com o idioma. É muito tentador a gente questionar, brigar, falar por que que é assim, em português não é assim, porque a gente tem essa referência, né, da nossa língua mãe, que é o português. Então fazer essa comparação é natural. Mas as minhas melhores alunas, elas não perdem tempo brigando com o idioma. Elas entendem que é diferente, que tem algumas estruturas que vão ser novas, só que elas aceitam que elas vão ter que aprender essas novas estruturas e seguem. E observando essas atitudes, eu só confirmei o que eu sempre defendo, que não aprende mais rápido quem estuda mais, é quem mantém a constância.